Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje nosso episódio é sobre o imperialismo japonês, o período em que o Japão tocou o terror na Ásia. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast. E aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. E no site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora, tá? Só tem lá. E claro, né, quando você compra uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. Já tem quase 40 episódios lá, que já gravei, né, das semanas que já passou. Tem episódios sobre o Chicago Boys, sobre Osama Bin Laden, sobre o Gandhi, sobre o Nietzsche contra o Schopenhauer, né, a influência do islamismo no candomblé. Cara, tem muito episódio mesmo. Então fica o convite, se você quiser ter acesso a esses podcasts e aos próximos que eu vou lançar semanalmente, entra lá se você quiser e puder me ajudar, é claro. Eu também tenho um outro podcast chamado História pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais de humor também, tá ligado? E eu também tô escrevendo agora pra aquela revista Aventuras na História e fazendo um podcast com eles lá também. É só pesquisar aí no seu agregador de podcast favorito. E é isso, gente. Pra você acompanhar tudo que eu publico, é só me seguir nas redes sociais. É @ProfVitorSoares no Instagram e no Twitter. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre industrialização, crime de guerra, colonização, nacionalismo e até sobre nazismo. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Quando um país se desenvolve, é esperado que ele se torne imperialista? Por que os chineses não gostam dos japoneses? Bom, essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco sobre o imperialismo japonês. Aqui no feed do História em Meia Hora, nós temos um episódio que se chama Revolução Meiji. E é muito importante que você tenha escutado ele, porque dá pra você entender muito melhor o tema daqui. Mas se você não ouviu, não tem problema. Assim que você acabar esse daqui, você vai lá e complementa a história. Bem, nesse período, vamos conseguir estudar quais foram as consequências do desenvolvimento econômico de um país que passou muitos anos atrasado em relação às outras potências. Nesse episódio, vamos falar de alguns assuntos mais pesados, tá? E até sobre alguns crimes. Mas, como eu sei que esse podcast tem muitos ouvintes que são descendentes de japoneses, eu acho que cabe o aviso que a minha intenção aqui não é ofender, tá? Muito menos estereotipar ninguém, mas só falar de história, tá bom? Sempre que falamos sobre a história de um país, nós temos que ter em mente que precisamos fugir ao máximo do senso comum e da simplificação das coisas. As histórias dos países são complexas porque o ser humano é complexo. Entender como o Japão passou de uma nação completamente atrasada em relação às outras e se modernizou drasticamente foi basicamente o que fizemos naquele episódio sobre a Revolução Meiji. E hoje vamos fazer uma espécie de continuação para entendermos como esse mesmo país atrasado passou a ser uma potência não só na Ásia, mas também no mundo. Mas além disso, vamos entender também como o Japão se tornou um país imperialista, invadindo e provocando uma série de conflitos sangrentos. A partir da era Meiji, o Japão abriu sua economia para o desenvolvimento industrial e, como consequência, conseguiu modernizar o seu país. Uma das características desse movimento foi a criação de grandes empresas que conhecemos até hoje como Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo. O termo em japonês para elas é Zaibatsu e significa um grande conglomerado industrial e financeiro. Só que uma característica bem importante dessas empresas japonesas e que pouca gente fala é que o Estado teve um papel fundamental para o desenvolvimento de cada uma. O que vamos ver acontecer no Japão é o público, através do Estado, desenvolver algumas empresas para essas empresas ajudarem o país a estruturar a sua indústria de base para o crescimento do próprio país.
Quem explica um pouco desse processo é o historiador Jean Chesniot ao dizer o seguinte, abre aspas, os interesses privados agiram primeiramente por intermédio do Estado, isto é, fundos públicos, a fim de criar as bases onerosas de uma economia moderna. Quando as novas empresas tornaram-se rentáveis, foram transferidas em 1881 para o setor privado, em condições muito vantajosas. Fecha aspas. Ou seja, fica bem claro que uma das escolhas do desenvolvimento japonês esteve ligada a uma economia capitalista com uma grande influência do Estado para o crescimento das empresas e, consequentemente, é claro, um crescimento do país. E se olharmos os números, vamos ver que essa parceria deu muito certo. O mesmo historiador vai trazer alguns dados bem esclarecedores, se liga só. No início dos anos de 1875, o Japão produzia 600 mil toneladas de carvão. Em 1905, o Japão passou a produzir mais de 13 milhões. A produção da metalurgia foi de 26 mil toneladas em 1890 para 145 mil toneladas em 1906. E esses números foram possíveis porque o Japão ultrapassou a marca de 7 mil quilômetros em estradas de ferro por todo o país. Enfim, gente, eu poderia mostrar outros dados para vocês, mas eu acho que ficou bem claro como que o país desenvolveu a sua indústria de base na fase final do século XIX, tendo como grande parceiro os Zaibatsus. Só que todo esse crescimento econômico e industrial coloca o Japão diante de um dilema. Como que um país tão pequeno e sem tantas terras férteis vai lidar com o crescimento populacional e esse excedente de produção? Bem, será nesse momento que o Japão passará por uma fase de uma mudança de mentalidade. Se na primeira fase da era Meiji, o país se industrializou e se modernizou, a partir da década de 1880, iremos observar como algumas lideranças internas vão pensar o Japão como um país que poderia se tornar uma grande potência asiática. Um político chamado Tarui Tokichi desenvolveu em 1880 algumas propostas de anexar a Coreia ao Japão e formar um novo país que seria chamado de Grande Oriente. A ideia era se protegerem das políticas imperialistas dos países ocidentais. E como vocês sabem, a segunda metade do século XIX e início do século XX são marcados pela neocolonização da África e da Ásia, praticada pelas grandes potências como a Inglaterra, a Alemanha, França, Bélgica e outros. O Japão, que tinha se desenvolvido, estava preocupado que esse domínio chegasse ao seu território. A tese de Tarui Tokichi ganhou ainda mais força a partir de 1890, quando o primeiro-ministro do Japão e um importante filósofo japonês chamado Fukuzawa Yukichi afirmaram que anexar a Coreia ao Japão seria uma ótima estratégia para proteger a linha de soberania japonesa, de acordo com eles. Só que, claro, além de todo esse papo de proteção do território contra os ocidentais, também tinham interesses econômicos. Esse interesse japonês na Coreia pode ser visto como parte de uma política chamada Fukoku Kyohei, que pode ser traduzida como enriquecer o país, fortalecer os militares. A ideia era que, avançando sobre a Coreia, o exército japonês iria se fortalecer, ao mesmo tempo que o país iria prosperar, porque, dominando um outro território, o país teria acesso a mais matérias-primas. Nesse momento, a economia japonesa estava precisando desse tipo de capital. Por isso, a indústria japonesa, aliada ao Estado japonês, olharam para o exterior como uma oportunidade de aumentar os seus mercados. Só que tinha um problema. A Coreia já estava politicamente dominada sob outra nação. Eu estou falando da China. E para resolver esse impasse, os japoneses foram à guerra. Quando estudamos a história, principalmente assuntos sobre mais de um país, é sempre importante pensarmos também na geografia da área que nós estamos estudando. Como vocês provavelmente sabem, o Japão é formado por um conjunto de ilhas e, falando em tamanho de território, nem se compara com um vizinho como a China ou a Rússia. Dominar um território como a Coreia era um sinal para as outras nações de que o Japão poderia se tornar um perigo. A Coreia, nesse momento, era um estado vassalo da China, ou seja, era um estado que estava submisso política e militarmente aos chineses.
Como a China garantia uma espécie de proteção aos coreanos, eles eram obrigados a pagar uma série de taxas e impostos. Só que, em geral, não existia uma resistência dos coreanos em relação aos chineses. E podemos afirmar isso porque alguns elementos culturais eram até que parecidos, tá ligado? Dentro dos dois países, principalmente pela forte presença do confucionismo. Como eu já falei, desde a década de 1880, os japoneses afirmavam que a Coreia deveria ser anexada ao Japão, e eles tinham um discurso mais ou menos assim: vocês coreanos devem ser livres desses chineses que só exploram vocês. Só que tem um detalhe, né? Os japoneses defendiam uma libertação da Coreia em relação à China, mas não queriam que a Coreia fosse totalmente livre, tá ligado? A partir de 1880, alguns políticos foram enviados para a Coreia com o objetivo de começarem uma espécie de rebelião contra os chineses. O início da década de 1890 vai ser marcada por uma série de revoltas dentro da Coreia e vai ser por vários motivos. Os camponeses protestavam contra a corrupção do governo coreano e eles se revoltaram também contra uma influência ocidental dentro do confucionismo. Mas enfim, gente, a coisa estava esquentando dentro da Coreia e o governo chinês foi chamado para ajudar nessas situações. Com o circo pegando fogo, o Japão ficou só observando de camarote. Vai ser então que um conflito entre o Japão e a China vai estourar em março de 1894, quando o governo chinês assassinou em seu país um militante político coreano que era pró-Japão. O Japão encarou esse assassinato como uma provocação e enviou as suas tropas para o sul da Coreia. O conflito começou porque o exército chinês já estava em solo coreano. A Coreia, coitada, ela não tinha liberdade plena e ainda teve que servir de campo de batalha para a China e para o Japão guerrearem. Essa guerra ficou conhecida como a Primeira Guerra Sino-Japonesa, começando em 1894 e ela foi até 1895. Esse conflito é o marco inicial do expansionismo japonês e podemos dizer também que é o início do imperialismo japonês. Mesmo que a China tivesse um forte exército, o Japão na era Meiji havia recebido treinamento e armamento de países europeus e, por esse motivo, estava muito mais preparado para o conflito. Como tinha um exército mais forte, o Japão conseguiu avançar no território coreano até chegar em Seul, a capital do país. E em julho de 1894, os japoneses sequestram o imperador coreano Kim Hong-jip e colocam um político pró-Japão no lugar. Conforme os japoneses iam avançando pela Coreia, os chineses recuavam de volta para o seu país. A vitória dos japoneses se deu ao entrarem na China e conquistarem a região da Manchúria e Taiwan. Em 1895, China e Japão assinam um acordo de paz chamado Tratado de Shimonoseki, que atestava que agora a Coreia era uma área de influência japonesa e que os japoneses controlariam Taiwan. E esse fato só foi mudar com o fim da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui, gente, o nascimento de uma força imperialista na Ásia, que estava expandindo seu território e sua zona de influência. Um país que ficou extremamente preocupado com esse avanço japonês foi a Rússia. O Império Russo também tinha planos e projetos de expandir os seus domínios pela Ásia, e esse crescimento do Japão era um problema. Quando uma região como a Manchúria passa a ser controlada pelos japoneses, eles passam a dominar o Porte Arthur, que era um porto comercial extremamente importante para os negócios. A Rússia vai buscar apoio da Alemanha e da França para tentar revogar esse tratado que o Japão tinha assinado com a China. Após essa intervenção de países mais fortes, o Japão se vê obrigado a abrir mão de algumas áreas que tinha conquistado na China. Porém, faz isso reconhecendo ser uma grande humilhação. E já começou a se preparar para um conflito com os russos. Molecada, eu não sei se está ficando claro para vocês, mas essas ações que o Japão está tomando no final do século XIX e no início do século XX também vão refletir nos conflitos que vão dar início à Primeira Guerra Mundial. A minha dica, gente, é sempre tentar analisar esses eventos tentando meio que entender como que um se conecta ao outro. Assim como os japoneses, os russos também tinham interesses comerciais na Manchúria e na Coreia. E por esse motivo, os dois países entraram em guerra a partir de 8 de fevereiro de 1904. Grande parte da batalha se concentrou na região de Porte Arthur e, claro, na própria Coreia. Mesmo que a Rússia fosse um império gigantesco, quando falamos em extensão territorial e no tamanho do exército, a Rússia ainda era um país bastante atrasado, pois sua economia era basicamente agrária.
Por esse motivo, o Japão conseguiu uma grande vantagem militar e conseguiu vencer essa guerra sem muitas dificuldades. Com a vitória sobre os russos, o Japão reassumiu o controle da Manchúria e da Coreia, e ainda por cima se consolidou de uma vez como uma grande potência. Essa foi a primeira vez na era moderna que um país europeu perdeu uma guerra para um país asiático. A derrota russa foi tão grande e mostrou tantas fragilidades do Império que a partir de 1905, que é o ano que a guerra termina, iniciou-se o processo que, mais à frente, iria resultar na Revolução Russa. Inclusive tem um episódio aqui no feed sobre Revolução Russa. É um episódio bem antigo, então me dá um desconto. Em um intervalo de pouco mais de 10 anos, o Japão havia não só expandido suas áreas de influência, como também derrotado militarmente dois dos maiores países do mundo, a China e a Rússia. O Japão havia consolidado assim a primeira fase de seu projeto imperialista, que ainda estava em ascensão. A gente ainda vai falar bastante sobre o expansionismo japonês e as suas características até a Segunda Guerra Mundial. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco eu volto e eu falo um pouco mais sobre crimes de guerra, sol nascente, nacionalismo, racismo e nazismo. Eu falei que eu ia falar, eu vou falar, pode ficar tranquilo. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Quando estudamos temas relacionados à política internacional, temos que ter em mente que cada país busca os seus próprios interesses, mesmo que para nós isso não faça tanto sentido. E eu digo isso porque se olharmos para os combatentes da Segunda Guerra Mundial, sabemos que o Japão estava ao lado dos nazistas. Só que na Primeira Guerra Mundial, isso não aconteceu da mesma forma. Na verdade, foi exatamente o contrário. O Japão lutou contra os alemães. Aqui no feed do História em Meia Hora, você vai encontrar um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, que curiosamente é o episódio mais ouvido do podcast, eu não sei porquê. Ele é o 4º episódio que eu gravei, a galera gosta muito. E também tem sobre a Segunda Guerra, tá? Então você tem muita opção aí, beleza? Porém, assim como no meu episódio, geralmente não ouvimos falar que o Japão participou da Primeira Guerra Mundial e foi um importante combatente nesse conflito, né? Só que também não quer dizer que os japoneses não fizeram nada e ficaram só esperando a guerra acabar. A atuação do Japão nessa guerra foi extremamente oportunista, porque o Japão aproveitou que as potências europeias estavam em conflito para declarar guerra contra a Alemanha em 1914. E quem consegue resumir muito bem como foi a atuação do Japão na Primeira Guerra Mundial foi o clássico historiador Eric Hobsbawm, ao dizer que, abre aspas, mais objetivo, o Japão entrou quase de imediato no conflito, a fim de tomar posições alemãs no Oriente Médio e no Pacífico Ocidental, mas não se interessou por nada fora de sua região. Fecha aspas. Os alemães tinham algumas colônias nessas regiões que interessavam bastante os japoneses. Afinal, eles haviam feito acordos com a Inglaterra e com a França por esses territórios. A segunda fase do imperialismo japonês começará com a Primeira Guerra Mundial, porque esse conflito foi extremamente vantajoso para os interesses japoneses, fazendo crescer ainda mais o seu poder militar e econômico. Só teve um problema. Com o fim da guerra, o Japão acreditava ter os mesmos direitos que os países europeus no Tratado de Versalhes, porque, de acordo com eles, os japoneses ajudaram a enfraquecer a Alemanha. Só que, na prática, o Japão foi completamente desconsiderado do tratado, e assim não recebeu nenhuma compensação de guerra como os outros países receberam.
Essa espécie de traição, entre aspas, será marcada pelo fim das relações entre o Japão e os países ocidentais, principalmente Inglaterra e França. E agora, as colônias desses países na Ásia vão entrar no radar do Japão para as próximas conquistas. Muitos especialistas dizem que os rumos que o Japão tomou na Segunda Guerra Mundial começaram no momento em que a Primeira Guerra acabou. Internamente, o Japão estava passando por mudanças políticas. A Era Meiji terminou em 1912 e a dinastia seguinte deu início à Era Taisho. Com a mudança no poder, os políticos japoneses disputavam também como o governo deveria atuar a partir de agora. Em geral, existiam dois grupos. O partido Rikeimin Seito, que defendia um poder maior ao parlamento e apoiava uma reforma social e eleitoral no Japão, e do outro lado, o partido Riken Seiyukai, que desejava um estado centralizado com um governo bem forte. Esse segundo partido político saiu vitorioso e conseguiu implementar a centralização do poder no Japão, e tudo em torno da figura do príncipe regente Hirohito, em 1921. O Hirohito vai se tornar imperador do Japão no ano de 1926, após a morte do seu pai. Uma coisa que o Japão tem em comum com outros países do mundo é que a década de 1920 também foi extremamente traumática e problemática para os japoneses. No ano de 1923, houve um imenso terremoto em Kanto, que deixou mais de 100 mil mortos e deixou um prejuízo ultrapassando a casa de 15 bilhões de dólares em valores atuais. O governo passou a criar medidas para reconstruir o país, só que em 1927 estourou uma crise bancária no Japão, que foi ainda mais agravada pela crise de 29 de Nova York, que essa afetou o mundo. Toda essa crise econômica e caos social que a devastação do terremoto causou gerou no país uma enorme onda nacionalista e de radicalização da política. Muitos políticos começaram a defender que a única forma de vencer essa crise seria expandindo seus territórios ainda mais e investindo na militarização do Japão para cumprir esses objetivos. Essa radicalização na política levou os japoneses a acreditarem que seriam eles os responsáveis por liderar os povos asiáticos em um processo de libertação dos asiáticos em relação às potências europeias. O termo que passou a ser muito usado era o Hako-Ichiyo, que significava, na prática, uma hegemonia japonesa em relação aos outros povos, e não apenas aos povos asiáticos. O Hako-Ichiyo, ao longo dos anos, passou a ser usado para simbolizar a conquista do Japão aos 8 cantos do mundo, fazendo referência a um domínio global. Você já viu a bandeira do Sol Nascente? Então, essa bandeira é usada pela Marinha Japonesa desde 1889 e no século XX se tornou um dos maiores símbolos do imperialismo japonês. E é por esse motivo, até hoje, que é tema de várias polêmicas. Esse tipo de crença foi sustentado por um forte movimento de ideologias raciais japonesas. Essa questão racial também teve origem no final da Primeira Guerra Mundial. Com o fim do conflito, o Japão propôs aos países vencedores uma cláusula de igualdade racial em todo o mundo. Só que, como os Estados Unidos e a Inglaterra tinham políticas racistas em seus países e em suas colônias, como na África do Sul, por exemplo, essa proposta foi rejeitada. Como uma reação a esse movimento dos países europeus, o Japão passou de um apoiador da igualdade racial entre as nações a um país que defendia a existência de uma superioridade racial japonesa em relação aos outros povos. Como esse tipo de ideologia já existia no país, quando vieram as crises da década de 1920, que eu acabei de falar, esse tipo de pensamento só foi elevado ao extremo. Você se lembra do terremoto que aconteceu em 1923? Então, após essa tragédia, centenas de coreanos que viviam no Japão foram mortos por serem considerados os culpados por isso. Faz sentido? Nem um pouco. Mas infelizmente foi isso que aconteceu. Além de considerarem a si mesmos como superiores em relação aos outros povos, a cultura japonesa também passou a ser encarada como superior. O termo Yamato Damashi passou a ser usado como uma defesa da cultura japonesa contra os retrocessos que o Ocidente trazia à sua civilização. Tendo esses elementos raciais, ideológicos e culturais, somados à crise que o país passou nos anos de 1920, foi um pulo para o surgimento da ideologia Kokashuji, que é considerado o fascismo japonês. O primeiro líder a colocar em prática essa ideologia foi o Tanaka Jishi, que começou a enviar tropas japonesas para a China.
A partir de 1928, o Japão expandiu seus territórios invadindo várias partes da Ásia. Em todos os anos de expansão, o Japão entrava em pequenos conflitos com a China, que ao longo da história passou a ser o seu maior rival. Uma grande guerra foi declarada entre os dois países em 1937, quando os japoneses simularam um ataque em uma ponte chamada Marco Polo. Essa simulação foi usada como uma desculpa para o Japão invadir a China e declarar guerra de forma aberta. Esse seria o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, um prelúdio direto da Segunda Guerra Mundial. E assim como a Segunda Guerra Mundial, terminaria apenas em 1945. O interessante é que esse conflito é conhecido pelos chineses como a Guerra de Resistência contra a agressão japonesa. E dá para perceber como o Japão era encarado como um agressor. Ainda mais se levarmos em conta que eles firmaram parceria com a Alemanha nazista em 1936. Essa segunda grande guerra contra os chineses foi marcada por uma brutalidade e por um massacre por parte dos japoneses. Em um dos episódios mais traumáticos e violentos desse conflito, e por que não de toda a história, ocorreu o massacre de Nanquim, que aconteceu em dezembro de 1937. A cidade de Nanquim foi um dos palcos da derrota chinesa, porém, após a vitória, os japoneses pilharam a cidade e massacraram não só os membros do exército chinês, como também a população civil. Uma das estimativas mais conservadoras diz que 200 mil civis foram mortos e milhares de mulheres, incluindo adolescentes, foram estupradas pelos soldados japoneses. Alguns livros chamam esse evento de o estupro de Nanquim. Essa fase do imperialismo japonês não é tão conhecido pelo grande público e mostra como uma potência imperialista e violenta pode ter seus atos esquecidos por boa parte da história. Mesmo combatendo na China, o Japão também fez incursões em outros países, como por exemplo nas Filipinas, onde colocou em prática o massacre de Manila, que foi responsável por matar mais de 100 mil filipinos na década de 40. Os que sobreviveram ao massacre foram obrigados a marchar a pé em direção aos campos que os japoneses haviam criado para manter seus prisioneiros. Nessas marchas, os prisioneiros de guerra não tinham água nem alimento e milhares morreram no meio do caminho. Os japoneses também desenvolveram armas químicas e biológicas que foram usadas e testadas em chineses e coreanos. Todas essas atrocidades cometidas em guerra foram muito constantes e se fizeram presentes durante o imperialismo japonês. É provável que entre 1931 e 1945, o governo japonês tenha matado aproximadamente 8 milhões de pessoas se somarmos todas as guerras de expansão que os japoneses participaram. Essa política imperialista japonesa só chegou ao seu fim no final da Segunda Guerra Mundial com as bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Logo após o bombardeio nuclear por parte dos Estados Unidos, o Japão então assina sua rendição em setembro de 1945. Só que, por incrível que pareça, a grande maioria dos responsáveis por todas essas políticas que levaram milhões de pessoas à morte não foi responsabilizada. Como a Guerra Fria começou logo depois do final da guerra, o Japão foi encarado como um possível parceiro estratégico dos Estados Unidos e, por isso, os crimes de guerra do Japão foram perdoados e cientistas que desenvolveram armas químicas foram recrutados pelos americanos para criarem essas armas, claro, para o lado capitalista. E se vocês quiserem, é só mandar mensagem lá no Instagram, @HistóriaEmMeiaHora. No futuro eu posso fazer um episódio sobre como que o Japão conseguiu mudar a sua imagem perante o mundo, saindo de um povo que cometeu atrocidades para um país que é símbolo de tecnologia, inovação, superação e até muito bom diplomaticamente, Mas tem uma galera que até hoje não esqueceu o que o Império Japonês fez, e eles são os chineses e os coreanos. E como curiosidade, na Olimpíada do Japão, a Coreia do Sul entrou com uma ação para impedir que o país sede usasse a bandeira do sol nascente durante os Jogos. Porque, de acordo com os coreanos, aquela bandeira era símbolo de uma política imperialista que cometeu crimes e massacres por onde passou. Muitos alegam que seria como se as Olimpíadas de Berlim usassem uma suástica como seu símbolo.
Enfim, gente, vamos fazer um resumão do episódio, demorou? Desse processo de expansão japonesa, também conhecido, como um imperialismo japonês. Nós estamos falando de um período em que o Japão decidiu expandir as suas áreas de influência econômica e militar lá na Ásia. Com a modernização da era Meiji, o Japão havia se industrializado e tinha como necessidade exportar e aumentar a sua produção econômica. Para isso, controlar uma região como a Coreia era extremamente importante para que seus planos econômicos dessem certo. Como a China era o império que controlava aquela região, os dois países entraram em conflito por controle daquela área. A Primeira Guerra Sino-Japonesa se tornou então o primeiro passo dessa política imperialista do Japão. Após vencer a China, o Japão entrou em conflito também com os russos e pelo mesmo motivo, controle e influência de território. Por ter uma economia e um exército mais moderno, o Japão venceu a Rússia e colocou o gigantesco país em crise que deu início à Revolução Russa. Após a Primeira Guerra Mundial, veremos uma nova fase desse imperialismo, baseado também em ideologias racistas e imperialistas, que foram alavancadas por crises econômicas e sociais que abalaram o Japão na década de 20. Após uma aliança com os nazistas em 1936, o Japão expandiu seus territórios sobre a Ásia e se consolidou como a maior e mais poderosa potência da região, cometendo, inclusive, uma série de massacres e assassinatos violentos e horrendos. A história do Japão passa por essa parte que é manchada por muito sangue, mas que tinha como motivação repetir o modelo de colonização que os países ocidentais já faziam. O fim desse império ocorreu com a derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, colocou o fim dessa política expansionista. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Esse tema é bem pesado, meio interessante, obviamente, mas é meio bad vibes também, né? Eu acho que nem todo mundo conhece, então me dá uma moralzinha, por favor. Compartilha esse episódio, compartilha ele lá nos stories, se você puder, pode crer. Marca lá, @História em Meia Hora, que isso me ajuda muito. Se você quiser também, você pode postar no Twitter, pode ser? Marca lá, @H30podcast. Outra coisa, né? Segue aí no Spotify, né? Só que agora tem uma novidade no Spotify, que é o seguinte, tem um sininho, estilo o sininho do YouTube, tá ligado? Que o seu celular vai avisar quando sair episódio novo do História em Meia Hora. Então clica no sininho e clica em seguir aí no Spotify, por favor, tá bom, gente? Ó, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, se você quiser ter acesso a podcasts exclusivos pros apoiadores, passa lá no Apoia-se, pode crer? Não esquece, apoia.se/História em Meia Hora. E novamente, eu tenho outro podcast, é o História pros Brother, e também tem o podcast do Aventuras na História que eu tô fazendo lá semanalmente. É isso, gente. Me siga nas redes sociais e @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. E é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!